Renato, boa noite. O Grêmio conseguiu vencer. Gostaria de saber de ti, primeiro, qual que é a importância dessa vitória, qual o tamanho dessa vantagem que o Grêmio tem. E possível também ainda, o Diego Costa, ele joga hoje seu terceiro jogo, marca o seu terceiro gol, mas mais uma vez a gente percebe que você tem que tirar ele durante o jogo. Ele não consegue terminar o jogo. Teve uma preocupação muito grande quando ele veio com a questão física, porque ele não estava treinando, não fez a pré-temporada. Em que momento você acredita que vai conseguir ter o Diego Costa 100% à disposição, principalmente na questão física? Eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. A equipe se comportou bem. É sempre muito difícil jogar aqui. O Caxias melhorou bastante no campeonato. A Argel vem fazendo um bom trabalho. Eu assisti o jogo do Caxias durante a semana contra o Bahia. Jogaram muito bem. E hoje, novamente, isso aí todo mundo pode ver, né? Mas o importante foi o comportamento da minha equipe. O que nós combinamos, treinamos durante a semana foi realizado. Até porque a gente sabia da dificuldade que nós iríamos encontrar, o campo pesado, o campo duro, chuva. Mas é Campeonato Gaúcho. Eu acho que, acima de tudo, já parabenizei meu grupo, porque é uma semifinal. É uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos na casa do adversário. Conseguimos uma pequena vantagem. Uma pequena vantagem. Poderia ter sido maior a vantagem. Mas eu acho que toda vantagem que você leva para sua casa, ela é bem-vinda. Foi o que aconteceu hoje. Nada ganho, tem muita coisa ainda pela frente. Nós vamos ter uma semana aí pela frente para que a gente possa treinar. E dentro da nossa casa, em frente à nossa torcida, conseguir a classificação para a final, que esse é o nosso objetivo. Quanto ao Diego, todo mundo sabe, né? O Diego vinha de um bom período parado. Ele fez uma mini pré-temporada quando ele chegou no Grêmio, mas você sozinho fazer uma mini pré-temporada não é a mesma coisa você estar com o grupo. Então eu venho conversando com ele durante os treinamentos também. Às vezes eu tiro ele. Durante os jogos eu venho conversando com ele do jeito que eu conversava com o Soares também, porque o que a gente não quer é que o Diego se machuque. 3 jogos, 3 gols. Hoje, principalmente no segundo tempo, ele se comportou muito bem. Nós tínhamos aquela vantagem de 2-0, então não tinha necessidade de deixar ele em campo, até porque a perna já começou a pesar, até porque o campo também estava dificultando um pouco. Então achei melhor tirá-lo, poupá-lo para a próxima partida. Renato, a gente estava na expectativa sobre como seria essa escalação, se você repetiria, isso de fato aconteceu, né? 2 jogos seguidos. Queria um pouco do teu olhar sobre isso, se você se diz satisfeito em relação a isso. E também, uma das conversas que a gente teve no pré-jogo foi sobre a tua preocupação em não levar muitos problemas para o jogo de Porto Alegre. Tu tá levando alguns problemas na mala, tu acha que não? Até porque o jogo foi pegado, vi você pedindo calma pro Kahneman em vários momentos por conta do excesso de cartão. Me fala aí o que tu achou, por favor. É sempre bom você poder repetir a equipe, porque na repetição eles vão ganhando um entrosamento maior. Apesar que hoje eu tenho alguns jogadores que podem mudar o panorama da partida. Nós começamos com uma equipe, depois eu troquei durante o jogo. Eu acho que o importante foi o comportamento deles, porque eu falei durante a semana, falei hoje na pré-eleição, que tinha que disputar, tinha que brigar, tinha que ficar concentrado no trabalho, porque em 90 minutos, eu já dei vários exemplos para eles, muita coisa pode acontecer. Então eram os primeiros 90 minutos que eu falei que quanto menos dificuldades a gente levasse para Porto Alegre, para a segunda partida, para os outros 90 minutos, melhor para todo mundo. Porque a gente sabe da dificuldade de enfrentar uma equipe do interior. Eles colocam aí 2 ônibus na frente da área para você entrar. É uma dificuldade muito grande. Mas então, com essa vantagem, a gente vai obrigar mais cedo ou mais tarde o Caxias a ir para o jogo, vai nos dar espaço. Então, por isso eu falei, é uma pequena vantagem, mas uma vantagem considerada, entendeu? Porque nós vamos jogar 90 minutos agora em frente à nossa casa. Foi nesse sentido que eu falei, porque se a gente empata o jogo ou perde o jogo, as dificuldades seriam ainda maiores. Por isso que eu falei, quanto menos problemas a gente levar para o Porto Alegre, melhor. Aqui, Renato, tudo bem? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre o Pedro Jeromel, porque hoje você escalou ele pela primeira vez fora de casa, em 2024. E eu quero saber se você está confiando mais na parte física dele, né? Evidentemente que qualidade ele tem de sobra, mas para toda essa reta final, né? Se o Grêmio conseguir, de fato, chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, vai dar para contar com o Jeromel nos 2 jogos também?
Campeonato Brasileiro, enfim, para toda a temporada, até porque o contrato dele também não é tão longo. Mas não quero falar de contrato de jogador, não. O contrato ele renovou agora, tem contrato no meio do ano, isso aí com a diretoria, não é comigo. A gente sabe da capacidade do Jeromel, a gente sabe do que ele representa para o grupo, é uma liderança. Aí foi o primeiro jogo dele fora de casa também, porque eu falei lá depois do Grenal, se eu não me engano, que ele não jogou, que vocês me perguntaram. Ele vem num procedimento meio delicado, então não adianta você querer colocar o Jeromel a cada 3 dias dentro do campo. Então ele jogou hoje o primeiro jogo fora, por quê? Porque praticamente nós tivemos uma semana para ele poder se recuperar. O que é inviável, muitas vezes, ele jogar a cada 3 dias. Então não importa onde seja o jogo. Então a cada 3 dias, basicamente, eu ponho ele para jogar dentro da arena, que ele não tem tanto desgaste com viagem, entendeu? E a cada 3 dias não vai conseguir se recuperar. Então é importante a presença dele. Se ele vai jogar a próxima partida, acredito que sim, pelo tempo que ele vai ter de recuperação. Dali por diante, eu troco ideias com ele. Eu sempre converso com o jogador para ver como ele está se sentindo, entendeu? Ele, jogador, não é só Jeromel, qualquer outro, ele que vai me passar confiança se ele está preparado para jogar a próxima partida ou não. Renato, aqui atrás. Vou aproveitar também o tempo de recuperação que você citou agora, né? Tem um largo período para o Grêmio se preparar para o próximo jogo. E hoje chamou a atenção que o Marquezinho não veio a Caxias, não estava nem no banco de reservas. O Kaique foi escolhido mais uma vez como titular. Como é que está o tempo de recuperação do Marquezinho, a escolha por não ter trazido ele para cá? E essa briga, essa disputa, ela está em aberto ainda? O Kaique é o titular ou o Marquezinho pode voltar? O meu time não tem titular. Meu time eu tenho um grupo. Dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo de onde é o local, pode jogar um jogador, pode jogar outro. E no gol a mesma coisa. O importante é que o Grêmio está bem servido de goleiros. O Martin, ele está voltando de uma lesão muscular. E um jogo tão importante quanto esse, fora de casa, campo pesado, para que eu vou arriscar? O Kaique vem bem. Da mesma coisa que nós temos o Chapecó também, o Grêmio está bem servido de goleiros. Então, por que eu vou arriscar um jogador que está voltando de uma lesão muscular, uma chuva no campo pesado, entendeu? E ele não está 100% ainda. Ele voltou a treinar com o grupo faz 3, 4 dias. Então, quando a gente toma uma decisão lá dentro do clube, aí é que entra aquilo que eu falo para vocês com todo o respeito. Quem está lá dentro sabe o que está acontecendo, sabe o problema dos jogadores, sabe o quanto por cento o jogador está, entendeu? Essas informações que vocês nunca vão ter, entendeu? Não é só no Grêmio, é em todos os clubes. Então, quem conhece a condição do jogador, em que meta que ele está, é o treinador, o fisioterapeuta, o auxiliar, entendeu? Então, quando a gente toma a decisão, a gente sempre, pelo menos quando toma as decisões, eu sempre vou buscar o melhor para o grupo, para o clube. Então, quando o jogador não está 100%, dessa vez foi o Mate. Podia ser um outro jogador. O jogo dessa capacidade aí é melhor você trazer um jogador que seja 100%, entendeu? Até porque o Kaique é de nossa confiança também. Renato, aqui, boa noite. Até falando nessa questão de tempo de preparação, né? O Grêmio tem esse tempo, tem a data FIFA na semana que vem. A partida de volta da semifinal é até um dia um pouco atípico, numa terça-feira, pós-jogo da seleção paraguaia, e esse é o ponto que eu quero tocar. Hoje você substitui 2 jogadores do meio-campo, tira o Cristaldo, tira o PP e o Vidiaçante continua em campo, pela importância que tem tanto na temporada passada quanto nessa. Qual o tamanho do desfalque de possivelmente não tê-lo no jogo da volta, porque ele joga um dia antes pela seleção paraguaia? Obrigado. O Vila é um jogador que vem desde o ano passado muito bem, subindo de produção, um jogador de minha confiança, o grupo confia bastante nele, mas é uma posição que a gente está bem servido, entendeu? É lógico que eu gostaria que ele jogasse, mas é a data FIFA, não tem para onde correr, o clube não tem para onde correr, tem que ceder o jogador. Eu até brinquei com ele durante a semana, aí do Paraguai vai fazer um amistoso na Rússia. Pô, mas o que eu vou fazer, né? A gente tem que liberar, é data FIFA. Fazer falta ele faz, mas o importante é que nessa posição nós temos outros jogadores que podem dar conta do recado. Renato, hoje outro jogador que mais uma vez foi decisivo no time, nessa linha dos meias aí, foi o Cristaldo, né? Fez gol também. Queria tua avaliação mais uma vez sobre ele. Você tinha dito no jogo passado que tinha conversado com ele para algumas coisas para ele evoluir, para ser dentro do que tu imaginavas como um meia. Queria tua avaliação sobre a atuação do Cristaldo. O meia de um clube, não é só o Franco. O meia de um clube, ele já é o meia, ele é o cérebro do time. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o time jogar, ele tem que fazer deixar os companheiros na cara do gol e pisar na área. Então, são essas 3 coisas que eu exijo e peço e converso bastante com o Franco. Toda vez que ele faz isso, ele joga bem e faz gols. Não é porque ele fez mais um gol
hoje, entendeu? Hoje, como ele fez o gol? Meia, cabeceou, o goleiro do Caxias fez uma grande defesa, ele continuou a jogada e fez o gol. Por quê? Porque ele pisou na área. Essa era uma bronca que eu tinha do Jean-Pierre, uma bronca do Luan, bronca que eu digo no bom sentido, que eu insistia, brigava, mostrava, cobrava para eles pisarem na área. O meia que não pisa na área, ele não é meia. Ele não é meio. O meia tem que fazer exatamente o que o Franco vem fazendo nos últimos 2 jogos, o que ele fez em muitos jogos do ano passado, entendeu? Porque o meia ele tem que se aproximar, fazer o time jogar, entrar na área para ajudar a ser pro atacante. O meia que só toca pro lado, para trás e fica assistindo o que acontece na jogada dentro da área, não é meio. Então ele vem subir de produção justamente por isso. Eu tenho conversado com ele e ele tem feito exatamente isso. Renato, aqui. Diego Costa, 3 jogos, 3 gols. Quanto é importante para ti, que é atacante, ver no teu centroavante entrar e fazer 3 gols logo no início? Quanto está sendo bom para ti ter ele como referência? E por que da opção do João Pedro Galvão ao invés do André Henrique? Bom, o Diego foi contratado para fazer gol. Quando ele chegou, eu falei, é um jogador que vai nos ajudar bastante. E ele ainda não está 100%. Entendeu? Ninguém joga tantos anos na Europa se não tem condições. Então ele veio, ele está fazendo o que a gente pede para ele, quer fazer gols. O segundo tempo dele foi muito bom. E ele vem fazendo o que a gente precisa, né? 3 jogos, 3 gols, que é fundamental. Aí você me pergunta por que eu escolhi o João ao invés do... Porque eu sou o treinador do Grêmio. Eu sou o Renato, sou treinador. Se eu tivesse, eu poderia fazer essa... Com todo o respeito a você, eu poderia estar aí e fazer a mesma pergunta para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês não estão se tocando numa coisa. O João, inclusive, hoje ele entrou muito bem. O André tem tido também oportunidades. Então, eu tenho os dois, revés um, dependendo do jogo. O jogo hoje de campo pesado era muito jogadas de choque, e o João é melhor do que isso no André. O André, eu brigo com ele quase diariamente, que ele tem que engordar. Ele voltou das férias com 4 quilos menos. Eu perguntei, cara, você comeu o que nas férias? Só alface? Então, ele tá lá, tem comida todo dia para ele, tem que comer para ficar forte, aguentar o tranco. Num campeonato desse, onde a maior parte das jogadas são muito bem disputadas, no campo pesado, o jogo era pro João. Cara, olha, eu vou pedir mais uma vez, pro torcedor apoiar o João. Porque eu não vou falar aqui para vocês o que aconteceu depois do jogo do Brasil. Eu falei até pro presidente. Vocês têm certas coisas, quando vocês pegam no pé de um jogador, você não sabe o que acontece com esse jogador no vestiário. O jogador estava com o filho dele no jogo, o filho dele estuda no colégio. As críticas, vocês têm todo o direito de criticar. Mas tem alguns jornalistas que depois vocês acham que eu persigo vocês, que pegam tanto no pé, que jogam tanto o jogador contra a torcida, que acontece aí. Ninguém me perguntou, né? Do Diego Barbosa, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, do Thiago Santos, do Tassiano, do Lucas. Ninguém lembra. Porra, os caras estão arrebentando lá. Por que será? Eles voltaram, eles tinham desaprendido a jogar? Então aqui, sabe, tem que parar com essa mania de... Pode criticar o jogador, tudo bem, agora... Quando é demais, quando é demasia, jogar o jogador contra a torcida, assim. Aí daqui a pouco tem que... Não estou falando só do João, não. Aí daqui a pouco tem que mandar o clube, tem que mandar o jogador embora, porque ele não tem mais ambiente com a torcida. E como fica o treinador? Então, vocês têm que entender, o João é um cara que vai lá ver, vai disputar o campeonato italiano, e eu disputei. Ele disputou. Vai ver quantos gols ele fez no campeonato italiano. Vê quantos jogadores fazem os gols que ele fez lá. Então, quando a gente trouxe o João, a gente trouxe ele para ajudar. Ele nos ajuda. E ele é muito querido no grupo. E ele tem a minha confiança, como o André também tem. Ele faz parte do grupo do Grêmio. Então, dependendo do jogo, o que eu preciso, da necessidade, muitas vezes entram os dois. No jogo contra o Brasil, entraram os dois. O importante é ter essas opções. Agora eu te pergunto, eu como treinador, porque 2, 3 criticam o João, de repente meia dúzia da torcida não gosta dele, eu faço o que com ele? Você como treinador, isola? Manda embora? Tira ele do grupo? O cara é um ser humano. Vocês não sabem das imagens que eu vejo depois dos jogos, com os jogadores, com os filhos no vestiário. Mas a tua pergunta ela foi muito bem-vinda, mas eu estou te explicando exatamente isso, entendeu? Dependendo do jogo, é um ou outro. O jogo hoje era a cara do João, como foi a cara do Diego. O Diego brigou o tempo todo, sustentou, brigou com o adversário, campo pesado. Da mesma forma que o João deu continuidade no trabalho dele. Se o João consegue fazer o gol ali no final, que não foi pênalti, mas se ele consegue fazer aquele gol, ele ia ficar nas grades da torcida de novo.
Futebol é assim, o atacante vive de gols, mas quando não faz gol é importante ele ajudar como ele ajudou hoje na entrada em campo. Renato, a vitória foi muito boa e obviamente nada apaga isso, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre um tema que não é exatamente para ti, seria talvez até para o Guerra, que é a arbitragem, né? Tiveram vários lances polêmicos de arbitragem hoje e o Grêmio poderia ter saído daqui, na minha opinião, com um placar até melhor, talvez até resolvido para Porto Alegre. Eu queria que tu falasse sobre isso. Olha, com todo o respeito a você, eu não vou falar de arbitragem. Porque quando eu falo de arbitragem, parece que, né, o Grêmio só reclama de arbitragem. Inclusive, eu falo com o presidente aí, que o nosso vice Antônio, para eles falarem. Eu não vou falar. Eu vou falar do time. Mas todo mundo viu. Eu considero ele um bom árbitro, inclusive. O lance, na minha opinião, ele fez um bom jogo. Na minha opinião. Agora, o lance do gol do Caxias, bom, vocês viram, o VAR chamou, aí é que eu falo, a gente poderia ser aqui com uma vantagem maior. Então, não adianta a gente falar, né? O Grêmio, no campeonato estadual, se vocês forem ver, o Grêmio dos grandes é o único prejudicado. O único prejudicado é o Grêmio nas partidas. E temos mais uma partida de volta. É o nosso trabalho, a gente vai trabalhar para chegar numa final. Bom, aí na final, ou nessa próxima partida de 90 minutos, por enquanto estou calado. Estou calado. Não é assunto meu, é assunto da diretoria com o presidente. Renato, mais uma vez você montou um meio-campo com 2 volantes e um meia, pelo menos na saída, e é uma constante nas tuas últimas passagens aqui pelo Grêmio. Em cima disso eu te pergunto, anteriormente você falou de características do Cristaldo e tudo mais, o que o meia precisa ter para ser um bom meia no teu time. E eu não quero pessoalizar, mas eu queria entender, na dupla de volantes, quais são as características que você acredita que são as principais, digamos assim, para que possa ser formada essa tua dupla de volantes, até para entender a tua ideia nos próximos jogos, no decorrer da temporada? A minha ideia, os volantes têm que jogar. Marcar e jogar. Marcar e jogar. Eles têm que jogar. O volante tem que saber, hoje em dia, o futebol brasileiro, ele exige muito dos zagueiros que joguem, do próprio goleiro. Apesar que a minha ideia, a princípio, do goleiro, ele tem que defender. É a minha opinião sobre o goleiro. Ele tem que antes defender. Não adianta, o goleiro é habilidoso. Olha só, o goleiro é mais habilidoso que um volante, que um meia, que um zagueiro, mas chuta igual a bola entra. Não me serve. O goleiro tem que defender. Se a partir daí ele souber jogar com os pés, ótimo. Vai nos ajudar. O que o volante precisa fazer? O volante tem que marcar e jogar. Não adianta só um volante no time grande como o Grêmio, só marcar. E aí, com a bola nos pés, fazer o quê? Todos os meus volantes, na minha opinião, eles marcam e jogam. Marcam e jogam, entendeu? Eles têm essa qualidade, e essa qualidade que eu gosto dos meus volantes. Então, por isso que quando o teu colega perguntou sobre o Vila, que não vai jogar o próximo jogo, queria que ele jogasse, mas é uma posição que não me preocupa, porque nessa posição nós temos esses jogadores que, com certeza, vão dar conta do recado. Ô, Renato, tudo bem? Boa noite. Deu para notar a diferença de postura, principalmente do primeiro para o segundo tempo, né? Os primeiros 20 minutos, talvez, o Grêmio foi dominado pelo Caxias, mas na segunda etapa voltou bem mais ligado. Foi só uma questão tática, de adiantar um pouco a marcação e tal, ou teve papo mesmo no vestiário com os jogadores para a segunda etapa e fazer para que o Grêmio entre assim, né? Porque agora vão ser só decisões daqui para frente, principalmente no gauchão, entre ligado também desde o início da partida. Eu conversei bastante com o grupo no vestiário, nós acertamos alguns detalhes, entendeu? E justamente isso, a gente estava dando muito espaço para a equipe do Caxias. Nós adiantamos um pouco nossas linhas justamente por isso. E eu falei durante a semana, e hoje no vestiário também, que querendo ou não, no final do jogo, ali pela metade do segundo tempo, o Caxias iria sentir o jogo, porque fez um grande jogo, inclusive, contra o Bahia, um jogo corrido. Hoje o campo pesado, e mesmo com as substituições que a Gel fez, eles iriam sentir o jogo, e nós tínhamos que tirar proveito disso. Então nós adiantamos, valorizamos um pouco mais a posse de bola, que eu falei que é importante. No momento que você tem a bola, você põe o adversário para correr. E você botando o adversário para correr, você vai cansar mais rápido o adversário. Então a gente procurou, lógico que a gente precisa melhorar mais, mas melhoramos bem para o segundo tempo. Voltamos com uma outra postura, conseguimos fazer o segundo gol. Tivemos oportunidades de fazer o terceiro gol, não fizemos. E depois, infelizmente, teve aquele lance lá do gol do Caxias, onde a nossa vantagem poderia ser maior. Mas erros toda a equipe vai cometer. No início do jogo, durante o jogo, o final do jogo, é uma coisa normal. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que o meu time se comportou bem
durante os 90 minutos, porque a gente conseguiu a vitória. É difícil você jogar aqui em Caxias e principalmente numa semifinal, você sair com uma vitória, entendeu? É uma pequena vantagem, mas essa vantagem a gente vai trabalhar bastante durante a semana, porque a gente possa fazer o nosso trabalho no próximo jogo, na próxima terça-feira da outra semana, para a gente conseguir o objetivo nosso, que o nosso objetivo é chegarmos na final. Renato, que boa noite. Justamente sobre essa vantagem, eu quero perguntar para ti, porque lá na final de 2020 vocês enfrentaram o Caxias e acabaram ganhando aqui e depois perderam na Arena, mas conquistaram o título pela vantagem de gols. Como fazer e o que fazer nessa semana para o Grêmio não sentar em cima desse resultado e correr o risco de perder novamente a partida e aí dessa vez sofrer um revés na competição e não ter a sorte que teve de ter um gol a mais? Bom, a gente sempre trabalha para conseguir as vitórias. Independente dessa pequena vantagem que a gente conseguiu, a gente vai jogar para ganhar. Tem todo o respeito pelo time do Caxias. Agora jogando, a gente joga assim fora. Dentro de casa não vai ser diferente. Jogando em frente à nossa torcida, jogando na arena. Eu sempre tenho esse pensamento de que o time que joga para trás, joga para se defender, joga por uma bola, acaba perdendo o jogo. Então a gente vai esquecer essa pequena vantagem que a gente tem. A gente vai jogar para dentro, vai tentar fazer o gol para dar uma tranquilidade maior pro time. Eu não vou esperar as coisas acontecerem para mexer. A gente, desde o início do jogo, pode ter certeza que a gente vai procurar a vitória. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Qual